Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a história. Essa ciência fundamental e uma ciência que se orienta pelo presente, sempre partindo de uma inquietação no presente e fazendo essas viagens pelos infinitos caminhos do tempo. Vivemos num mundo hoje em que as imagens tomam conta de todos os espaços e invadem principalmente as redes sociais. Se fotografa tudo e em movimento também se coloca essas imagens para divulgar informações ou construir desinformação. É muito comum o uso de editores de imagem como o Photoshop, que melhora, piora, modifica, engana. O mundo de hoje é um mundo emblemado pelas imagens, que constrói e destrói coisas belas, como dizia o poeta. Por isso vamos viajar. Vamos viajar para o dia 8 de julho de 1896. Pois é, 8 de julho de 1896. Data da primeiríssima sessão de cinema no Brasil. Vamos lá? A nossa primeira sessão de cinema no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro, então capital da República, capital do país. Aconteceu na Rua do Ouvidor, né? E foram imagens exibidas por um aparelho chamado omniógrafo e causou reboliço na cidade do Rio de Janeiro, porque pela primeira vez foram exibidas imagens do mar, de ondas em movimento, e isso assustou muita gente. Isso foi fundamental para o início do cinema. Apesar de assustadas, as sessões tiveram muito sucesso. Ficaram 3 semanas com a sala lotada. Tanto que, um ano depois, Pascoal Segreto, que era um empresário do ramo de entretenimento, criou a primeira sala comercial do Brasil. Estava inaugurado no Brasil o cinema. Foi a estreia do cinema na capital, Rio de Janeiro, no dia 8 de julho de 1896. Iniciava ali uma história grandiosa, uma história bonita, uma história que merece ser contada. Essa primeiríssima sessão que ocorreu no Brasil, ela aconteceu menos de um ano depois que os irmãos Lumière surpreenderam o público projetando a chegada de um trem numa estação de Paris. A gravação, apresentada em Paris, é bastante simples. A sequência é curta, cerca de 1 minuto da chegada de um trem, numa época em que as pessoas só tinham acesso a imagens estáticas. Isso provocou dúvidas e perplexidade. Conta-se que os espectadores se assustaram, e muitos, pelo realismo das imagens, e muitos saíram correndo aos gritos, com medo de serem atropelados. Pois é, o certo é que estava inventado o cinema, que fez e que faz ainda muito sucesso, se reinventando sempre. Pois é, a primeira exibição em Paris, a primeira exibição no Rio de Janeiro e a constituição de uma história sensacional que revolucionou
a arte de fazer imagens e a arte de se viver no mundo. Muitos anos se passaram. Novas tecnologias revolucionaram a forma de produzir e exibir essas imagens. Mas o cinema continua firme e resistindo, né, em todas as partes do mundo. E cada vez mais ganham importância enquanto instrumento de valorização cultural. Todo mundo tem um filme preferido, um ator ou uma atriz que adora, um diretor que segue e aquela obra, trilha sonora que marcou a vida. Inclusive hoje quero fazer uma homenagem a Ennio Morricone, que morreu essa semana e que é um dos maiores compositores da história do cinema. É só ouvir, procure Ennio Morricone e veja a vasta e linda obra feita por esse grande compositor. Além do mais, quero dizer que o cinema hoje vive uma nova crise. Uma crise provocada pelo sufoco financeiro proporcionado pelo obscurantismo vinda do governo federal, que não valoriza o Brasil naquilo que ele tem de melhor, que é a sua arte, e ao mesmo tempo interfere não só na produção, mas na exibição. Todos sabem da dificuldade do Wagner Moura de exibir o seu filme Marighella. Nós aqui em Friburgo vivemos uma situação muito interessante em 2019. O filme Bacurau, que fez uma carreira linda pelo Brasil e pelo mundo, aqui em Friburgo não foi exibido nas salas comerciais, tendo sido exibido apenas no Fricine, que foi o Festival Internacional de Cinema Socioambiental, na sua 8ª edição, que correu atrás, fez uma vaquinha e exibiu no Teatro Municipal com a presença de mais de 600 pessoas presentes. Foi uma noite linda e uma noite histórica. O cinema resiste, como é instrumento de resistência também vários festivais, como o Fricine, aqui em Friburgo, que resiste na busca não só de exibir obras que não entram no circuito comercial, mas também mobilizar a cidade e produzir, principalmente com os estudantes, novos curtas para serem apresentados. Todos sabem que o cinema não é só entretenimento, todos sabem que cinema não é só diversão. Cinema também é reflexão. Muitos foram os movimentos que modificaram a realidade das suas nações em determinado momento. No Brasil, eu quero citar o cinema novo. Quem não ouviu falar de Glauber Rocha, nosso talvez maior diretor? E é por isso que eu digo cinematograficamente, sem medo de errar. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Até um próximo encontro com o próximo tema do mês de julho ou outro mês qualquer. Até lá!